Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo, aquele que foi ministrado na plataforma, e nós vamos encerrar com o barroco, tá certo? E para simbolizar esse encerramento, eu escolhi um artista brasileiro e algumas das suas obras para que nós possamos ver algumas das características do barroco. Uma das características mais importantes é a característica religiosa. Então, nós sempre temos que lembrar das obras sacras, tá bom? Porque se vocês se lembram, antes do período moderno, precisávamos dessas razões, né? Políticas, sociais ou religiosas, para que se pudesse fazer arte. E no barroco não é diferente. Então, nós temos a maioria das nossas obras sacras, como nós vimos naquelas imagens da semana passada, né? De algumas construções barrocas. Mas hoje nós vamos analisar algumas peças feitas pelo esse artista brasileiro. E o artista escolhido foi Aleijadinho, tá bom? É um artista mineiro e, como o próprio nome diz, ele era chamado assim, nome não, apelido na verdade. Ele era chamado assim porque desde muito cedo sofreu de uma doença que alguns dizem ser sífilis, outros levantam outras hipóteses, e isso causou a ele algumas deficiências físicas. E o ponto mais importante das suas deficiências eram as mãos. Então, ao invés de mãos, ele tinha tocos. E aí, para que ele pudesse fazer arte, alguém amarrava para ele essas ferramentas, né, de talhar, e pincéis e outras milhares de coisas, amarrava nesses tocos de mão que ele tinha, e aí elas eram utilizadas para fazer as suas obras. Então, o que acontece? Agora nós vamos ver e vamos perceber que o fato dele não ter as mãos não alterou em nada na qualidade do seu trabalho. Então, aqui vai aparecer o primeiro dos nossos exemplos, que são os 12 profetas em pé na escadaria da Igreja do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. E essa é a nossa obra. Ele talhou em madeira 12 apóstolos, como o próprio nome já diz, em tamanho real. Então, todos eles estão talhados à mão nessa escadaria. E aqui vocês podem ver, olha, todos os detalhes. Eles não estão na mesma posição. Eles têm posições variadas, eles têm vestuário variado. E tudo isso foi construído por uma pessoa com sérias deficiências físicas, tá bom? O nosso segundo exemplo é o retábulo da Capela Mor da Igreja de São Francisco, em São João del Rei. Retábulo é aquela construção grande que fica atrás do altar, que era construída ou em madeira ou em pedra. Muitas delas tinham detalhe em ouro. E a ideia do retábulo é que você possa ver a grandeza de Deus, a grandeza divina. Por isso é uma obra tão detalhada e tão monumental. Como nós vamos ver aqui, todos esses detalhes. Nós temos que lembrar também que nós estamos num período barroco, então olha só, 1800, 1850. Então, durante esse período, as ferramentas de trabalho eram muito reduzidas e ainda assim foi construído. E quem construiu este retábulo, que é toda essa estrutura aqui, foi o Aleijadinho. Toda talhada em madeira, com detalhes em ouro. E aí, nós temos aqui essa parte que é o retábulo. E vocês percebem essa ideia das igrejas católicas antigas, né, barrocas, medievais. Elas sempre têm essa ideia de profundidade e altura. Por quê? Porque você deveria se sentir pequeno diante de Deus. Então, esse é o objetivo dessas grandes construções, tá bom? Na nossa terceira obra, nós vemos o detalhe do Cristo carregando a cruz da Via Sacra, e também Congonhas. Vocês perceberam que nós já falamos Congonha 2 vezes. É porque algumas cidades
tem maior ênfase nas suas construções artísticas, como Congonhas, São João del Rei e Ouro Preto, tá bom? E agora nós vamos ver aqui o detalhe do Cristo entalhado. Esse projeto, na verdade, foi um projeto bem maior do que só o Cristo. Nesse projeto foi construída toda a via sacra. Então, todos os momentos de Jesus carregando a cruz, todo o trajeto foi talhado em cedro, que é uma madeira, e ele contou com a ajuda de com auxiliares, né? Porque a Aleijadinho não teria conseguido construir sozinho em tão pouco tempo. Então, ele constrói o Cristo entalhado, toda a obra dele, mas o seu projeto também é muito longo. Então, para que fosse feito toda essa via sacra, houve um projeto da Igreja Católica para levantar fundos, e aí, a partir do momento da construção, do primeiro dia de construção até o seu término, foram, em média, 3 anos para que se pudesse construir. As estátuas são em tamanhos reais e talhadas em cedro com ricos detalhes. E isso nós estamos falando de uma pessoa que amarrava as ferramentas nas mãos, certo? Então, nós vemos aí a riqueza de detalhes das obras feitas pelo Aleijadinho, o sacro, que é muito importante, a ideia da grandiosidade de Deus diante da nossa pequenez, que era essa ideia do retábulo, né, e das altas construções. Por exemplo, as igrejas católicas hoje, nem todas têm essa estrutura, algumas já têm uma estrutura mais singela, mas as obras, as capelas, as igrejas dos períodos barroco, aí nós temos ainda o período medieval. Todos esses períodos, a igreja era construída com esse objetivo, de mostrar o quão você era pequeno diante de Deus, tá certo? Então, nós vamos nos ver no nosso retorno e eu espero que vocês pesquisem mais sobre o barroco e me façam muitas perguntas, tá certo? Fiquem com Deus e até a volta.